pessoal, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson. Para quem não me conhece, eu sou médico. Eu trabalho com endocrinologia, metabologia, nutrição e principalmente com a fitoterapia, principalmente as plantas brasileiras. E hoje a gente vai falar de plantas com atividade anticâncer. Então, quando a gente fala em derivados de plantas, a gente está falando em fitoterápicos. Por exemplo, a vitamina B12 não é um fitoterápico, ok? Magnésio pode até ser um fitoterápico se você comer uma planta lá que tem magnésio, mas se você tomar um suplemento de magnésio não é um fitoterápico. Então, eu vou falar aí de 5 plantas que estão sendo estudadas. A principal delas hoje é uma planta brasileira chamada crajiru. É o crajiru pariri. Eu estou até com ele aqui, tá? O extrato alcoólico. Então, infelizmente ou felizmente, a gente consegue concentrar a atividade da planta através de extratos. Então, o que o extrato tem? Ele tem componentes das plantas concentrados. Os óleos essenciais também são assim. Os óleos essenciais têm muito mais. Então, o crajiru pariri, que é usado há muito tempo pelas tribos originárias do Brasil, usado desde cataplasma para ferida, usado para espantar insetos, ele tem sido muito estudado na atividade anticâncer. Então ele tem uma série de funções, aumentando a capacidade de reparo, diminuindo a angiogênese, aumentando a capacidade citotóxica. O que é isso? É matar as células cancerígenas. Então qual a vantagem da planta? Os fitoterápicos, eles são muito bons, muito gentis para o corpo e tem uma atividade muito específica. Por exemplo, vamos falar da cúrcuma, a segunda, que tem também uma excelente atividade anticâncer. Então, eu posso usar a cúrcuma ou posso usar a curcumina. Qual o problema da cúrcuma? Ela é muito pouco absorvida. A gente absorve, se for uma cúrcuma muito boa, 30%. A gente absorve de 10% a 30% da cúrcuma. Só que ela tem uma excelente atividade antidisbiótica também. A cúrcuma também tem uma atividade muito interessante anticâncer. Então, já falamos do crajiru, pariri, estamos falando agora da cúrcuma. Então, a cúrcuma, que vem do açafrão da terra, que é tipo uma raiz, é tipo um gengibre bem amarelinho, ela tem uma excelente atividade também antidisbiótica. Só que o que ela faz? Assim como essas plantas fazem com a célula cancerígena, ela ataca as bactérias que estão causando problema no intestino e preserva as bactérias boas. Uma terceira medicação que é muito boa para câncer, principalmente de mama e de próstata, é a soja. Os fitoestrógenos da soja. Ai, doutor Vinícius, mas a soja é muito ruim, o óleo de soja é péssimo. Sim, porque é uma cultura latifundiária. Quando você vai usar um fitoterápico, por exemplo, uma planta, geralmente, se aquela pessoa quer vender um produto de excelente qualidade, ela vai usar uma soja mais nativa, ela vai usar uma soja que está crescendo no meio de outras plantas, de preferência numa agricultura biodinâmica. Por exemplo, o óleo de girassol que a gente usa para fazer, por exemplo, um produto de beleza como o Bless, um produto de beleza que vai ser lançado, que eu estou ajudando a desenvolver, a gente usa um girassol que não é um latifúndio de girassol. O girassol está nascendo no meio de um solo rico, cheio de insetos, cheio de outras plantas. A produção é muito menor, mas vale a pena. O efeito é melhor. Então, a soja ela tem uma excelente atividade antiestrogênica para a célula cancerígena. Então, assim, eu fico pensando como que a natureza é tão perfeita, a ponto dela saber qual célula matar, qual bactéria matar.
Então, por exemplo, foi feito um trabalho com extrato de gengibre que mostrou que ele mata as bactérias ruins, por exemplo, a Cetobacter, o H. pylori, e não mata, por exemplo, os lactobacilos e as bifidobactérias presentes no meu intestino. Então, a natureza, os fitoterápicos, eles realmente têm uma inteligência por trás, que é a inteligência na natureza, a inteligência de Deus. Outro medicamento top anti-câncer, tá? Eu já vou falar de 3 que a gente vai colocar junto. Então, quanto de Crajiru Pariri? Extrato de Crajiru, 3 a 10 gotas 2 vezes ao dia. Fitoestrogênios de soja, 50 a 400 miligramas 2 vezes ao dia. Eu vou falar já 3 componentes interessantes para botar junto. O mais importante é o aloe vera. O aloe vera teve um trabalho que pegou pacientes terminais com câncer, que estavam condenados pela medicina, tipo assim, você vai morrer em casa. Já falou com a família, falou com o paciente, não tem nada a ser feito. Esses pacientes foram alocados para receber aloe vera ou placebo. Dos pacientes que receberam aloe vera, eram 10 pacientes que estavam condenados a morrer já, não tinha mais tratamento. Dos 10, depois de um acompanhamento de 6 meses, 6 estavam vivos. No tratamento com aloe vera, para pacientes terminais. Então, o aloe vera é uma planta muito interessante para a gente usar como anticâncer. E aí eu posso colocar junto do aloe vera, tá? Precisa ser o gel, não vai usar a folha do aloe vera. Ali tem um laxante irritativo para os intestinos, é bom para constipação, mas não use mais do que 7 dias. E pode ser hepatotóxico. Então eu quero saber do gel do aloe vera, ok? Então eu falei do aloe vera, aí você pode associar ele com a silimarina, ok? E pode associar, o que é silimarina? É o cardo mariano, é uma planta muito usada para detoxicar o fígado. Ela é muito usada para o fígado, mas ela também tem uma atividade anticâncer. Aí eu posso usar também a graviola, junto essas 3, então aloe vera, silimarina, graviola, combina muito bem, ou o aspargo. Então você pode fazer um chá com a folha da graviola, você pode comer aspargo todo dia, que é uma verdura que é vendida no mercado. Então eu tinha um paciente que ele comprava tipo quilos de aspargo e melhorou com câncer, melhorou o câncer só comendo aspargo. É lógico que o câncer é uma doença muito difícil e a cura não vem de fora, vem de dentro. As plantas vão te ajudar muito se você está com esse problema, mas foca também em mudar a sua maneira de pensar, de sentir, de agir. Que é o quê? O paciente com câncer ele não sabe falar não. Ele não consegue falar não. E aí ele não consegue falar não para a célula cancerígena. Quando ele começa a se colocar em primeiro lugar e começa a colocar limites, o sistema imunológico também coloca limites. E uma outra planta que tem uma excelente atividade anticâncer é a metformina, usada para o diabetes. Doutor Vinícius, mas a metformina não é o fitoterápico, pouca gente sabe. Mas a metformina vem de uma planta chamada rudacaprina. O que aconteceu? Olharam, por que chama rudacaprina? Porque a cabra adora esse tipo de planta. E quando ela come essa planta, ela fica mais feliz e dá mais leite. E fica mais animada, fica mais ativa. Então, a metformina, ela também tem uma atividade significativa anticâncer. Então, a gente falou de 5 fitoterápicos, não se esqueça, fitoterápico vem de planta, tá? Então, biotina não é fitoterápico, tá? Então, 5 plantas que vêm de plantas que têm uma excelente atividade anticâncer e que são muito bem toleradas e que vão fazer bem também para, por exemplo, poderia falar, doutor Vinícius, mas você não falou do ginseng, também tem atividade anticâncer. E também melhora a imunidade, melhora a energia. Então, assim, tem várias plantas, mas eu tenho que ficar falando aqui de várias plantas. Então, eu trouxe, em primeiro lugar, uma planta nacional, que é o Crajiru, e
outras plantas, muitas também nacionais, como por exemplo a graviola, o próprio aspargo. A boa babosa ela precisa crescer numa terra árida e precisa ter sol e precisa ser uma planta de no máximo 3 anos de vida. Tá? Mas pode crescer aqui no solo brasileiro também. Eu gosto muito do aloe vera da Forever Living, é um gel. Estou fazendo propaganda gratuita, não tenho nada com a Forever Living, não vendo Forever Living, não vendo suplemento nenhum. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. E se você está nessa situação e está vendo esse vídeo, preste atenção no que eu vou te falar. Aprende a falar não. E o segundo mais importante, comece a ter projetos de vida. Mesmo se você está lascado, mal, você começa a ter projetos. O que são projetos? Eu vou aprender algo novo. Eu vou aprender esse algo novo, vou ficar muito bom. Então você mudou o seu padrão vibracional. Porque que é uma neoplasia? Eu já falei isso no outro vídeo que é sobre câncer. Neoplasia é algo novo que cresceu dentro de mim. Tá? Uma nova aplasia, uma nova formação de células. Para eu tirar a energia do câncer, eu preciso focar em algo novo, de preferência no mundo lá fora. Ou seja, criar algo que eu possa aprender, que eu possa ser muito bom e que esse meu novo talento vai transformar o mundo num lugar melhor. Era isso que eu tinha para falar. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe, ajude o canal a crescer. É um abraço, é uma honra ter você aqui comigo e até a próxima.